Fala, doutora Kênia. Tá me ouvindo certinho? Bom dia, tudo bem? Sim, tô sim. Bom dia, tudo certo? Obrigado por aceitar participar desse bate-papo para contar um pouco da sua história, tá, doutora? Eu que agradeço. Vou Prazer é meu. começar nosso dia aqui contando um pouco da sua história, né? Bom, a gente tem que começar pelo começo, né? Então, saber assim, quando você começou no fisiculturismo, onde você estava, se você estava em Campinas, como que foi esse início? Então, eu já morava em Campinas, né? Eu moro em Campinas, se eu não me engano, já completou 4 anos. E eu vim para Campinas, na verdade, depois que eu me formei, né? Que eu sou cirurgiã dentista. Aí eu vim para trabalhar em Campinas. Trabalhava numa clínica. Depois de um certo tempo, eu saí dessa clínica e fiquei trabalhando só com harmonização facial na clínica do meu namorado. E comecei a treinar. Voltei a praticar alguma atividade física, assim, no meu último ano de faculdade. Na verdade, eu voltei no CrossFit e fiz 6 meses de CrossFit. Aí do CrossFit eu fui pra musculação, que eu acabei me lesionando no CrossFit, e me mantive firme, fazia dieta, tudo. Já tinha uma dieta, tinha um nutricionista esportivo que ele já seguia uma dieta com bastante comida, né? Normal, assim, de fisiculturista. Arroz, frango, ovo. Então já seguia a dieta, mas assim, nada muito sério e treinava. E eu me formei, fui embora, vim para Campinas, continuei, né, treinando. Era uma obrigação, assim, que eu fazia questão, não podia deixar. Então, eu treinava todos os dias, às 6 horas da manhã. Também seguia a dieta, mas naquela, furava, né, não tava muito assim. Aí, passado um tempo, assim, daí eu conheci meu namorado, tudo. E continuei treinando, tal. Aí, ano passado, um amigo dele, coach, que também foi o que eu comecei, falou: Ah, por que que a gente não coloca ela para competir? E eu falei: Ah, você gostaria que eu começasse a competir? Aí ele falou: Ah, você que sabe. Eu falei: Não, eu que sei não, você tem que saber se você vai me apoiar, né? Porque a gente sabe como que é o caminho, tudo. Na verdade, a gente até mora junto já desde sempre, né? Falei: Você sabe como que é o caminho, né? Sabe que a nossa vida vai mudar, né? Algumas coisas vão ter que mudar, tal. Ele, se você quiser, eu vou te apoiar. Eu falei, tá bom. E eu já trabalhava com ele, né? Já trabalhava com harmonização facial e auxiliava ele na clínica, né? Nos procedimentos dele, que ele trabalha é, com cirurgias, É o doutor Fernando, né? o doutor É. Fernando, sim. Cirurgias, bioplastias, então eu já trabalhava com ele. E acho que eles acharam que às vezes eu não fosse levar muito a sério. E estava previsto para a gente se estrear dali 3 meses. E aí eu comecei fazendo, fazendo, até que deu 50 e poucos dias eu já estava pronta. E a gente ia pro Sardinha. Uhum. Aí eles falaram, me avaliaram na terça e falaram, vamos subir no final de semana. Eu falei, não, não tenho biquíni, meu biquíni ainda não ficou pronto. Preciso esperar mais uns dias, né, pra gente poder fazer. Tô treinando pose. Isso era, nossa, era péssimo. Aí eles falaram assim: então vamos fazer o seguinte: vamos ter um campeonato semana que vem. É um campeonato pequeno, essa é a primeira vez desse campeonato. Se você conseguir um biquíni, a gente vai. Eu falei: tá bom. Aí eu consegui comprar um outro biquíni e fomos nesse campeonato. Só que chegou lá, o campeonato pequeno deu quase 500 atletas. Nossa. Então teve bastante. E aí, biquíni, assim, acaba que tem bastante, né, na categoria. E eu subi em três, eu subi em estreantes, novice Uhum. e open. E aí eu fui dois top um e um top 2. Isso em setembro do ano passado. Foi dia 9 de setembro a minha estreia. Aí depois disso a gente viu o resultado, tudo, aí eu falei, eu me animei, né? Falei, eu acho que eu vou continuar, né? Que eu acho que eu tenho o jeitinho assim da coisa, eu vou Sim. pegar firme, vou continuar. Aí 15 dias depois subi em Curitiba, também fui campeã. Aí dei uma pausa, a gente foi viajar pro Mister Olímpia, né? Que ano passado foi em Orlando. E
Depois começamos uma preparação e dia 2 de janeiro para subir no Horsepower. Uhum. E quando foi para começar essa preparação, eu já comecei a treinar com o Cruz. Então, eu sempre ia para São Paulo, eu ia de uma, duas vezes na semana. Tinha semana que até 3 vezes na semana eu saía daqui de Campinas para poder treinar com o Cruz. E aí, nos meus dias de São Paulo, no começo, meu treino era meio-dia e meio. Então, saía um pouquinho mais tarde. E depois, os meus treinos passaram a ser sempre às 7h15 da manhã. Então, aí eu levantava às 4, né? Fazia a minha primeira refeição, ia para São Paulo, treinava, Nossa. treinava pose, às vezes fazia um cardio, voltava para atender o resto do dia. Caraca. E segui a semana. E foi a preparação, tudo. Aí fizemos a preparação. E logo assim, no começo, eu perguntei pro Cruz, falei, você acha que a gente vai subir no Arnold? Ele falou assim, não sei, isso é o, você que vai me dizer, o seu shape que vai me Uhum. dizer daqui a um tempo. Aí comecei a fazer assim poucos dias, assim, depois ele falou, pode já se programar porque você também vai subir no Arnold. Aí eu subi no Horse, fui overall no Horse. É, logo depois, né, eu fui chamada para fazer parte do time da Integral Médica, né? Sou muito grata, né, por essa oportunidade. E depois eu subi no Arnold, eu fui top 5 na minha categoria, que tinham quase 30 meninas. E agora, aí depois começamos uma preparação. Fiz um, Não cheguei bem a fazer um off, né, Uhum. ali do Arnold, mas sempre seguindo a dieta, sempre mantendo os cards, né? Eu tá com 2 cards por dia, sempre seguindo certinho. E aí depois iniciamos uma preparação. Seria uma preparação, na verdade, de 19 semanas. Eu iria iniciar essa preparação para. Eles tinham falado para. A gente ficou combinado assim de subir no Mister Olímpia de Las Vegas, no Amador para tentar o Pro. Aí comecei a fazer a preparação, só que eu comecei a minha preparação dia 8 de junho. E aí também tive a resposta muito rápida, né? Caramba. Encaixou muito rápido. Aí o Fernando falou: Ó, não tem como segurar. Ela já precisa subir. Vamos ver se a gente já vai ter na Argentina e se a gente já vai para a Argentina. Aí a gente conversou lá, o Cruz, né? O pessoal concordou que não precisava ficar segurando e fomos na Sim. Argentina tentar o Pro. E E aí, cons- graças a Deus, deu tudo certo. Então, depois, assim, foi até que uma trajetória curta, né? No Amador, um sim. ano e o Pro veio. Cara, antes de estar em Campinas, você era de onde? Eu sou de Alfenas, Minas. Eu me Hum. formei lá, sempre morei lá, né? Minha família é toda de lá. Aí eu me formei, na verdade, fui para São José dos Campos, trabalhei 4 meses e vim para Campinas. Antes você não Campinas era o acompanhava, último né? lugar que eu já conhecia Campinas, Ah, porque quase no fim da no meio mais ou menos da faculdade, eu vim para Campinas fazer um estágio numa clínica aqui, fiquei um mês, mas eu não tinha pretensão de morar em Campinas. Depois que eu voltei, falava que eu não queria, de jeito nenhum, vim morar em Campinas. Só que aí acabou que as coisas aconteceram, né? Os ventos sopraram para cá. Aí eu vim para Campinas, trabalhar nessa clínica e trabalhei lá um tempo. E aí depois saí, fui trabalhar com a harmonização e depois comecei no fisiculturismo. antes você não acompanhava, né, o fisiculturismo em si, né, naquela época. Então, antes do Fernando, eu não acompanhava o fisiculturismo. Eu, Uhum. assim, às vezes seguia uma pessoa ou outra, assim, porque eu gostava de acompanhar algumas coisas de Uhum. motivacional, alta performance. é, então, às vezes, não era só do fisiculturismo, né? Igual, tipo, eu acompanhava o Joel J, que ele estava uma época se preparando para o Ironman, coisas relacionadas a alta Sim. performance, mas não diretamente, assim, ao fisiculturismo. Ao fisiculturismo era, tipo, um ou outro, assim. Depois do Fernando, que aí eu acabei inserindo mais, né, nesse meio, é,
Porque como ele tá sempre em contato com os atletas, sempre tinha que ir para eventos, para presença, tudo. Então, aí eu acabei me inserindo mais nesse meio. E aí essa questão de competir veio por meio que um desafio, Sim, né? Eu fiz, abracei a causa, né? Eu falei, eu vi que eu levava assim o jeito, eu falei, por que não fazer do limão uma limonada, né? Eu já sim. estou no meio, né? Já vivo nesse meio. E vou tentar. E aí abracei assim com tudo, com todas as minhas forças e fui. Você sempre pensou na categoria biquíni Hã? ou não? Você sempre pensou na categoria biquíni ou não? Não. Quando foi para começar a preparação, aí eles falaram, você vai começar a preparação e no meio desse caminho a gente vai decidir em qual categoria você vai se encaixar. Porque, na verdade, o corpo vai decidir. Aí eu falei, tudo bem. Aí começamos, né, a preparação, aí eles falaram que eu me encaixava na biquíni. E aí fui na biquíni. E você gosta de estar na biquíni? Sim, Você se eu identifica? gosto. Aham. Sim, para mim esse foi, hoje em dia já é um pouco mais fácil, né? Eu nunca me imaginei assim no fisiculturismo, nunca me imaginei sendo atleta, né, de fisiculturismo. Quem falava muito isso, na verdade, era minha irmã, tem uma irmã mais nova. Ela sempre falava, eu quero competir e tal. E isso nunca foi meu sonho, assim. Acabou que as coisas foram acontecendo, só que eu já sempre gostei de treinar, sempre já Uhum. gostei de estar nesse meio. Eu me sentia péssima se eu só trabalhasse, se eu fosse só dentista. Então, eu tinha que ter a minha rotina. Eu fazia as minhas marmitas da semana, mesmo que assim, eu acabasse furando a dieta, né? Não tinha aquela coisa, Sim, aquele compromisso tão sério. Mesmo eu sempre seguia, fazia. Chegava no final de semana, me organizava para minha semana seguir certinho, então fazia as minhas marmitas, já deixava tudo organizado, sim. sempre levava para a clínica, tentava manter mais ou menos ali uma rotina. É, comecei a ficar meio chata, né? Não gostava muito de sair durante a semana, ficava muito cansada, porque eu trabalhava muito. Às vezes nem no sábado eu gostava de sair, porque no sábado eu também trabalhava. E no domingo, bem dizer, era o único dia que eu tinha, assim, livre, meu. Então, era o dia que eu aproveitava para ir na academia e me dedicar mais. Que era o dia que eu treinava perna. Treinava perna também outros dias da semana, mas no domingo era o dia que eu conseguia focar Uhum. mais, que eu tinha Sim. mais tempo. Então, começou assim, aí depois surgiu e eu fui e abracei. Hoje em dia eu gosto muito. Para mim foi bem desafiador também, porque sempre fui muito tímida. E assim, subir num palco, né? Desfilar, se soltar. Hoje, assim, eu olho a Kennedy um ano atrás e a Kennedy hoje completamente diferente, assim, no palco, se apresentando, tudo. E eu sou bem grata, né, por tudo que aconteceu nesse tempo, nesse curto espaço de tempo, né? Teve muito trabalho aí envolvido, e sou muito grata às pessoas que estão comigo, né? Meu namorado que ele me apoia muito, né? Sempre tá junto, me apoia em tudo. Abraçou comigo, né, essa questão do fisiculturismo. Ao Cruz, né, que eu evolui muito, treinando com ele. A Integral, né, por abrir as portas, né, e dar essa oportunidade de fazer parte do time. Então, assim, é muito gratificante. Hoje em dia eu olho assim para trás e sou extremamente grata por tudo que aconteceu e tem Sim. acontecido, né, nesse tempo. Tem tido muito trabalho, trabalho muito duro, na verdade, mas tem valido a pena, graças a Deus. Sim. A semente de atleta você já tinha, né? Querer se organizar, ter um dia É, preenchido. já tinha essa sementinha assim, já tinha, né? Sim, sim. E assim, eu converso com atletas femininas também direto, né? A sua carreira foi, assim, tá sendo muito rápida, né? Se você pegar em 2 anos de transição aí, é um meteoro. E como que fica a Aham, sua cabeça? Porque assim, você talvez há 3 anos atrás nem pensava nisso e você já é pró. A gente já está falando com uma atleta pró. E como que é. fica a sua cabeça nisso? Porque é uma mudança muito abrupta, né? Dentro de um período curto, né? Então, na verdade, não sei ao certo, assim, porque quando eu iniciei, e principalmente esse ano,
esse ano foi bem desafiador, né? Porque comecei a treinar lá em São Paulo também, então acabou que foi bem mais puxado, né? Eu saía daqui, ia, treinava, voltava, trabalhava. É, Eu não sei, só coloquei na minha cabeça que eu ia fazer e fui e fiz. Tá certo. E tô seguindo. Se você não colocou limite, você não viu ele, você foi fazendo, né? Uma vez eu ouvi uma frase, né, que até foi a Fran, que falou, a Franciele Matos, que se eu posso sonhar, eu posso realizar. Então, eu acho que quem colocou isso na minha cabeça, né, no meu coração, assim, claro que teve um empurrãozinho, mas foi Deus que quis, né? Então, se ele quis, então eu tô Sim, trabalhando para e, fazer. e foi bem Deus também por conta que a genética, né? Tem gente que realmente consegue, mas depois de um período longo, né? De tentativas e erros. Mas as pessoas que dão mais certo, mais rápido, é porque realmente a genética favorece. E a genética é Deus, né? Então, falando em Deus, assim, quando eu fui overall do Horse, eu sonhei com esse momento, sabe? Eu sonhei exatamente com o que aconteceu no Horsepower. Foi sonhado. Na verdade, o sonho foi. Eu tava da forma que eu tava, com o biquíni que eu tava, o cabelo do jeitinho que eu tava, pegando a coroa e junto eu pegava um papel. E esse papel era o Pro. Mas o Horsepower, ele era apenas um campeonato regional, né? Então lá eu realizei, né, parte do meu sonho. Peguei a coroa, tudo que era o que eu tinha sonhado. E O aí agora eu fui para papel veio depois. Argentina e da mesma forma veio o papel que foi o Pro. A gente tem que estar no lugar que a gente nasceu para estar, né, no caso. Então, acho que é isso, né? Foi um sonho, foi uma visão, talvez, né? É, E dentro mas graças a dessa, Deus tô muito feliz. sim, e dentro dessa rotina, né? O que a gente está falando aqui é que você trabalha na clínica e tal, e tem essa vida de atleta. A gente sabe que antes você, né, se permitia fazer uma rotina, ainda que errava tal, né? Não era uma coisa tão profissional. Mas e hoje, né, do ponto de vista de dificuldade que você tem o seu profissional, trabalho, mais a rotina de atleta que não dá mais para errar? Como que foi essa adaptação? Então, é, até que eu me adaptei bem, assim, sabe? Uhum. Com relação ao trabalho, como a gente trabalha com agenda, a gente consegue se organizar bem, né? É, consigo programar bem essa questão. Então, quando eu ia para São Paulo, assim, por exemplo, eu já ia com todo o dia, assim, meu dia já é todo esquematizado, Sim. né? Já é tudo cronometrado. Já ia, já levava as minhas refeições, tudo que eu tinha que fazer lá, treinava, fazia o que eu tinha que fazer, voltava, passava em casa, já ia pro consultório, e aí fazia os procedimentos, tinha dia que saía até a sair à noite, aí chegava, ainda às vezes ia para academia, fazia o segundo cardio, e assim, fui me organizando, me adaptando bem até. É, com relação a isso foi tranquilo. Agora, tipo, em casa, assim, por exemplo, eu tenho a minha dieta, né? Que a minha dieta é restrita, tudo. E o Fernando tem a dieta dele, mas eu cozinho pra ele, normal, faço as coisas assim, normal. Então, também não tenho dificuldade, assim, de sair, tipo, tá com a família, Sim. em algum lugar, assim, não tenho essa dificuldade. Eu acho até que quando eu estou nesses momentos, tipo, vamos sair, vamos tomar um café, vamos num restaurante, alguma coisa. Eu acho que é o momento que eu me sinto mais forte, assim, sabe? Quando eu tô meio que diante, assim, é o momento que eu me sinto mais forte, assim. Falo, nossa, é isso mesmo. Sim, Então, sim. assim, E tem sido bem tranquilo. Tem dado, assim, pra se adaptar. É, e aí eu sigo a minha rotina normal, né? Levanto, faço meu LPF sempre, meu cardio em jejum. Geralmente eu treino no horário do almoço. Aí quando não dá, quando às vezes preciso, tem cirurgia, alguma coisa assim do tipo, às vezes eu só inverto assim os horários. Mas sigo assim, cumpro o cronograma. Às vezes só preciso inverter um pouco, mas consigo cumprir certinho. Igual teve um dia que legal. teve uma cirurgia, umas coisas meio que de urgência, assim. A gente acabou, foi de uma madrugada, assim, sabe? Aí a gente foi chegar em casa quase 6 horas da manhã.
Aí o dia já começa invertido, né? Porque aí eu cheguei, daí eu fui dormir, depois eu levantei mais tarde, fiz meu cardio e fui começar meu dia. Sempre cumpro tudo que precisa ser cumprido, mas às vezes, pela minha rotina, eu não consigo seguir Sim, naquela ordem, né? Então, às vezes preciso trocar. Igual já aconteceu também muitas vezes de, tipo, precisar ter que treinar em São Paulo. E eu não consegui porque tenho cirurgia, alguma coisa, algum procedimento que não tem como trocar. Então aí eu vou me adaptando dessa forma, mas sempre mantendo o que precisa ser mantido. sim. Nos primeiros campeonatos ali, você ainda não estava com cruz, né? Não, nos dois primeiros não. Com o Cruz eu tô esse ano, desde janeiro. É, eu comecei a me preparar dia 2 de janeiro e ai, logo pouquinho, acho que dia 6 assim, eu já fui lá com o Cruz e já comecei a treinar com ele. E como que E foi aí eu fazia. conhecer Hã? o treinamento? E como que foi conhecer o treinamento do Cruz, né? Que a gente sabe que é barra pesada. Nossa, então, para mim foi muito bom, sabe? Eu tava doida pra ter alguém que me acompanhasse, assim, mais de perto, pudesse me treinar, tá ali, porque, por mais, assim, que eu sempre procurei, na minha época lá atrás, quando eu já treinava, eu sempre treinei sozinha. Então eu sempre assistia muitos vídeos no YouTube de atletas, né? Executando as técnicas, tudo, e tentava me adaptar em cima daquilo que eu via. Então tava sempre, eu vou fazer um agachamento. Eu ia lá, assistia o vídeo e tentava sempre ir me corrigindo e me policiando. Então, eu senti depois que eu comecei a treinar para ser atleta, eu senti muita falta de ter alguém assim para me olhar realmente de perto, né? Poder me ajudar no meu ponto fraco e estar com o Cruz foi muito bom. Treino muito pesado, mas foi muito bom estar com ele, porque eu senti a evolução assim, não tem nem palavras, sabe? Sim, Uma sim. evolução gigantesca. Só o fato de já estar ali com ele. E eu treino, eu não treino quadríceps, eu treino posterior, de inferior treino só posterior e glúteo. Então, quando eu vou para São Paulo, é apenas para treinar ou posterior ou glúteo, só treino inferior em São Paulo. E assim, a melhora foi Absurdo. gigantesca. É. Ele que toca a sua dieta também? Sim, aí depois ele que ficou por conta de tudo, né? Com a dieta e os treinos. E o Fernando cuida de toda a parte hormonal. Sim, sim. E como que foi a adaptação também da dieta, né? A gente fala de biquíni, tem que comer pouco. Biquíni tem que... Biquíni. Então, biquíni tem que comer pouco. Eu tenho um segredo que eu sempre passo, assim, para as meninas que às vezes me acompanham, né? Às vezes a gente troca umas experiências, assim. O meu segredo eu sempre gostei de comer muito, assim. Então, e aí? Sempre gostei. E a biquíni, né? A gente sabe que não come quase nada. Então, basicamente, esse meu ano assim, inteiro, basicamente, eu só vivi de tilápia. Tilápia, eu gosto bastante. Sim, é Não, bom, o ano inteiro? basicamente o ano inteiro. Aí, assim, alguns momentos o Cruz às vezes coloca. Foram pouquíssimos, mas ele já chegou a colocar filé mignon, Uhum. às vezes coloca assim, às vezes um salmão numa última refeição, tudo. E sempre muita folha, né? Arroz, a gente não é sempre que eu tenho, mas o meu segredo eu como numa bacia. Então, se eu estiver em preparação, independente se eu tiver arroz na minha refeição ou não, eu tenho o costume de comer numa bacinha. E ali eu coloco, né, o que eu tenho que comer, se tiver tilápia, tiver arroz, e encho de folha de alface Você dá um e migué, né? como. Aí parece que é muito. Eu gosto, assim, de mastigar, gosto do volume. Então, eu fui me adaptando assim. E aí a gente vai se virando com o que a gente tem, né? Às vezes a gente sai em preparação, bate aquela doideira, assim. Sim, porque assim, você faz muito cardio, come pouco e ainda tem a rotina do trabalho, né? Sim, Que é a parte ali manual, então é um desgaste, né, do dia muito grande, não é? sim.
Aí é bem grande. E aí durante o dia eu vou, né? Consumo bastante chá, comecei a incluir bastante chá na minha rotina. Porque se você tá no consultório, às vezes você tá tão corrida que aí o dia voa, assim, quando você tá bem Sim, ocupada, o dia voa, você acaba meio que até esquecendo esse momento ali sim. que a fome tá apertando. Então, às vezes, tenho usado bastante chá. Igual agora mais nesse final da minha preparação, eu comecei a usar um chá que ele ajudou a controlar um pouco essa questão da saciedade. Então, foi muito bom. E aí a gente vai se virando com o que tem, né? Às vezes faço suco, tipo, de limão, assim, Sim. com um produto que eu tenho da Integral, que ele é com própolis, para imunidade, aí já ajuda, assim, no dia, sabe? A gente vai se virando com o que tem. Às vezes eu tenho refeição que é, por exemplo, 20 gramas de whey, 100 gramas de mamão. Isso é uma refeição. Aí eu às vezes bato, faço tipo um shake, coloco bastante gelo para gerar um volumezinho assim e vai se virando, né? Caramba. E os cards, como que foi, né? Ou como que tá sendo? É um por Então, dia, dois? eu estava com 2 horas e meia de cardio. Aí às vezes eu fazia duas vezes. Geralmente era duas, ou às vezes eu picava em três, né? Eu sempre fazia o cardio em Uhum, jejum, fazia um cardio à noite. Mas basicamente era isso, né? Que eu fazia. Eu tinha 3 tempos assim no meu dia, que uhum. era um cardio, treino e mais um cardio. Então, fazia dessa forma. Aí eu fazia, mesclava, né? Às vezes eu fazia bike, às vezes eu fazia esteira. Só que mais pro final, assim, da preparação, acho que faltando umas 4 semanas, aí foi tirada a bike. Aí eu só podia fazer esteira ou elíptico. E Nossa, aí fui fazendo. Aí lá na Argentina, fazia na rua. sim. Às vezes, né, dava uma mesclada aqui também, aqui perto de casa, por baixo tem um espaço que tem uma pista de caminhadas, eu fazia lá, e aí ia mesclando. Tem o Mas taquaral aí também, né? Às vezes é tem bom. o taquaral às vezes eu ia de manhãzinha, assim, fazia já um cardio lá, e ia fazendo dessa forma. Sim. Na Argentina, teve algum momento desafiador que você não tinha visto em outra competição? Por ser um outro país e etc. Na verdade, essa preparação para mim foi bem desafiadora. Foi uma preparação muito longa. Foi minha primeira experiência, assim, de uma preparação tão extensa, porque a minha primeira eu fiz com 50 e poucos dias eu estava pronta e Sim. competi ano passado. 15 dias depois eu competi de novo. Esse ano eu comecei dia 2 de janeiro e dia 2 de março eu competi. Então, e aí fevereiro é um mês curto, né? Então, 50 e poucos dias eu estava pronta de novo. Aí, isso depois, fui pro Arnold. Então, sempre fiz preparações curtas, apertadas, e dessa vez também foi uma preparação apertada, só que ela foi uma preparação mais longa. Então, ela foi uma preparação bem desafiadora, porque juntou também a questão de trabalho, né? Sim. Trabalho, cursos que eu estava fazendo. Faço uma pós, que na verdade encerra agora, mês que vem. Então, assim, foi muita coisa, né, acumulada. A preparação em si toda foi bem desafiadora. Agora, quanto à Argentina, foi super tranquila. Quando chegou a semana final, para mim foi muito tranquila. Pro Horse, os 3 últimos dias ali, dois, se eu não me engano, foi bem desafiador. Aí, bem diferente agora da Argentina, né? A Argentina foi tudo muito tranquilo, a viagem em si foi tranquila, só fica um pouco retida, né? Mas daí eu Sim. consegui uma pessoa lá pra me atender, fazer uma drenagem, tudo. Encontrei o que eu precisava da dieta, menos mamão, não encontra mamão, lá é bem difícil. Mas no mais, assim, o restante foi tudo muito tranquilo. Onde a gente ficou era tudo de muito fácil acesso.
para mercado, tudo, fazia cardio ali perto. Então, no geral, assim, foi super tranquilo. O campeonato muito organizado, né? Eu gostei bastante. Onde a gente tinha um espaço para a gente poder deitar, ficar ali tranquila, à vontade, um espaço grande, né? Então, não precisava ficar um em cima do Sim. outro. E no mais, assim, foi, nossa, tranquilo. Parecia que Deus tinha preparado tudo que era aquele momento ali mesmo. E eu tava bem tranquila. Geralmente eu nunca consegui dormir no backstage. Eu fico muito acelerada, assim, ansiosa, né? E dessa vez eu tava bem tranquila, bem calma. Tava dando até um soninho, dando até uma moleza. Mas foi no geral, assim, foi tudo muito bom. No final, né, que a gente a biquíni foi a última categoria. Então aí eu subi, aí no final, assim, eu fiquei, quando me chamaram lá, né, na hora do verão que eu ganhei o Pro, fiquei meio assim, em choque, assim, mas eu fiquei meio, não sei, meio que sem reação, assim, sabe? Sim. Tipo, eu sabia que eu tinha feito, eu fiz o meu Uhum. máximo, fiz o que eu podia, o que eu não podia para essa preparação, foi bem desafiadora. E graças a Deus deu tudo certo. Aí na hora eu peguei meu Pro e fiquei meio sem reação ali. A ficha não Aí caiu logo, na hora. aí logo depois eles já vieram descendo, puxando a gente para poder ir lá, né, de fazer a foto, fazer a entrevista. E ficou meio perdida, assim, sabe? Você fica meio sem reação, assim. Mas no mais foi muito, muito tranquilo, foi muito bom. Gostei muito dessa experiência de competir fora, né? Foi meu primeiro campeonato fora. E muito grata, né, por ter ido, ter dado tudo certo, todo esforço ter valido a pena. E foi uma sensação única. E É, agora é trabalhar mais, sim, né? você comentou que foi um período longo e foi puxado também, né? Foi. Não foi curto. Talvez seja isso que te deu o Pro. Você ficou um bom período puxando, né? Eu acho que eu ia fazer uma preparação de 19 ou 18 semanas, que seria para Las Vegas, né? Então acho que para a Argentina acabou dando umas 13, 15 mais ou menos. E aí deu É bastante, certo. Não é bastante, bastante tempo. bastante. E Comecei dia 8 de junho. na última semana, como é que você lida com a desidratação, né? A gente está falando de biquíni, então tem que ser bem sensível nessa parte na última semana. É bem tranquilo, assim, né? Tem a hiperidratação. Dessa última preparação eu acabei, eu consumi um pouco mais de água. Aumentou um pouco mais meu volume de líquido, né? Que eu tinha água e tinha chá. Quanto às refeições, era basicamente o que eu já vinha fazendo. Eu ficava muito zero carbo, ou às vezes eu tinha, tipo assim, uma refeição, a primeira refeição do dia, 20 gramas de aveia e o restante zero. Então, tipo, já era mais ou menos, já seguiu aquele ritmo, sabe? Então, Sim. assim, foi tranquilo, foi basicamente o que eu já estava fazendo. O que mudou foi a questão da água, que aumentou um pouco a mais, né? Acho que dessa vez, se eu não me engano, cheguei a tomar, tipo, 2 litros a mais do que eu tomei da Uhum. última preparação. E porque assim, o meu sal na dieta, ele já é sempre, Bom. ele já vem sendo controlado, entendeu? Então, para mim foi tranquilo. Se Basicamente, mantém um o que ano eu já todo, né? fazia. Fazendo o difícil, chega na última É, semana, parece que é a mesma coisa. o difícil é quando você tá puxando, aí tem outras coisas Sim, junto, né? Tem o trabalho, tudo. sim. E aí, no mais, assim, foi bem tranquilo. Essa finalização parecia que, como, assim, que eu tava bem em paz, sabe? Uhum. Deu, deu certo. E com relação às primeiras competições, você tinha um peso, né? Que você se mantinha. E acredito que colocando músculos ali, ainda que pouquinho, né? Devagar, você já deve estar com um peso um pouco maior hoje, né? Como que você lida com esse peso atual hoje? Você está se reconhecendo? Tem muita Cortou um carga? pouco, volta um pouco. Antes, ano passado, acredito que você tinha um peso um pouco menor do que hoje, né? Na Como que está sendo verdade, essa essa última progressão? preparação,
eu consegui ainda baixar um pouquinho mais o meu peso. Caramba, você teve mais Essa detalhes, é, melhorou o shape com peso um pouco menor. eu tava até conversando com o Fernando sobre isso. Que no sábado, quando eu acordei, eu me pesei para mandar a foto, né? Fazer a última foto, o último check-in, antes de dar a segunda mão de ir pro campeonato. E eu tava com 54 e alguma coisa. E aí depois ainda baixou mais um pouco, né? Porque aí eu ainda fui no banheiro, né? Ainda Sim. acabou ainda comia uns biscoitinhos de arroz, que aí puxa mais. Então, acho que dessa vez, assim, acho que o peso de palco deve ter beirado ali uns 54, né? E nas Caraca. outras eu acordava antes de ir antes de terminar, né? Ficar pronto. E eu tava, tipo, com 55 e uns quebrados. Dessa vez foi um pouquinho menos. Caramba, que bom, né? Porque assim, colocar muito peso fica com muita sobrecarga, né? Com quantos meses vão passando, né? E na verdade você melhorou e o peso até ficou um pouco menos. É, chegou mais na condição, né? Pô, que bom, cara. Isso é muito bom. Porque aí você tá dando realmente detalhamento ao shape, né? É, Você não tá só é, colocando massa. sim. Desde que eu comecei a treinar com cruz, a gente tem trabalhado bastante detalhes, né? Muito a questão de glúteo a gente tem trabalhado. Foda, bom demais. E o que que você vê assim de perspectiva pro ano que vem, né? Acredito que esse ano já tá de boa, né? De campeonato ou não? Então, esse ano a gente ainda não sabe. Caramba! Ainda não sabemos. O Cruz e o Fernando, eles sentam, eles vão decidir Uhum. se a gente vai fazer alguma coisa ainda esse ano, se já vai fazer um Pro debut esse ano. É, fazer um Pro debut para ver como que a gente fica, né, ali junto com as profissionais, para trabalhar em cima daquilo e buscar a vaga para o ano que vem. E só que aí eles precisam sentar ainda e eles vão decidir, né? Sim. Como que será? Ou se a gente vai parar agora, fazer um mini off para começo do ano já mirar os campeonatos e já ir em busca da vaga. A gente vai em busca da vaga. Você na Integral hoje, você deve ter como espelho aí a Isa, né? O que você vê aí? Em breve você pode estar lá com o pessoal, hein? Então, eu me espelho muito na Isa. A Isa, inclusive, a gente treina junto. O meu treino com o Cruz é junto com ela. E a Isa foi muito importante para mim, né, nessa preparação. Ela me motivou muito, né, no final, me deu muita força, me ajudou também me deu uns detalhes a mais na minha pose, me ajudou mais no meu desfile. Então, assim, me espelho muito. Isa, ela é um exemplo de garra, de determinação. Ela é, assim, surreal. É muito bom tá ali, sabe? Principalmente o Cruz, né? Que a gente não precisa nem falar dele, todo mundo sabe como ele é um exemplo de motivação, de determinação, faz chuva, faz sol, ele tá sempre ali, ele sempre vai dar o máximo dele, sempre vai te ajudar no teu máximo. E tá ali, fazer parte disso é muito bom, faz a gente evoluir e crescer muito, né? Principalmente mentalmente. Eles trazem Sim, uma força. E eu espero, né, que um dia, quem sabe, eu possa estar junto com a Isa, né, no palco. sim, é, a perspectiva é muito boa, né? O time é muito forte. A Sim, sua genética responde muito rápido. Cara, eu acho que é só questão de tempo. É só continuar trabalhando, né? Porque a somatória de fatores para dar certo tá aí, né? se Deus quiser, continuar. Trabalhei bastante, né? Tenho trabalhado bastante esse meu ano. Eu foquei extremamente no campeonato, né, em competir nas preparações e vou continuar focando e trabalhando mais e mais para, se Deus quiser, ano que vem a gente buscar essa vaga e subir no Mister Olímpia. É isso aí, vai dar certo. E você tinha comentado lá no começo que sua irmã, né, gostava bastante dessa parte de musculação. E como que ela te vê hoje? Ela treina? Como é Ela que tá isso? treina, ela é formada em educação física, ela treina sim. Ela até queria competir, mas ela acabou desistindo. Quis começar uma preparação, mas
acabou desistindo. E hoje ela fala que ela morre de orgulho, né? Que ela fica muito feliz e ela se realiza vendo Que eu legal. competindo, né? Vendo eu vencendo e agora tendo virado profissional. Elas ficam bem ansiosas, tanto que quando foi agora para eu ir para Argentina, a minha mãe e as minhas irmãs todas, né? Elas ficavam assim, aflitas. Elas falaram, nossa, eu tô muito ansiosa, não vejo a hora de você ir, de pegar esse pró, porque elas viram, né, como mesmo de longe, dessa vez a gente acabou se encontrando um pouco mais, acabei tendo um pouco mais de contato com elas, durante essa preparação, então elas viram assim que o meu começo assim foi bem difícil, foi bem desafiador, elas presenciaram assim algumas fases e aí elas estavam tudo aflitas, né? Todas querendo que fosse, que desse certo, e elas ficam bem ansiosas assim. Sim, Falam que ficam tudo orgulhosas. sim. E a sua genética tá com a sua irmã também, né? Quem sabe, né? É aqui, só Algum dia. que aí a Kevin, se fosse pra ela aí, ela iria puxar o wellness, que ela é Wellness. bem maior, assim. Ah, olha. Já é uma outra versão sua, wellness, né? Talvez. Eu já sou pequenininha, eu sou a mais velha lá de casa, mas eu sou a menor de altura e De, agora de shape, pequena, né? né? Que eu Agora virei tá uma mais biquíni. fit. É, exato. Bom, doutora Kenny, eu queria te agradecer esse bate-papo, você ter disponibilizado tempo para a gente conversar um pouco, contar um pouco da sua história e deixar esse espaço aqui para você agradecer sua equipe, quem te ajudou nessa trajetória até agora. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço esse bate-papo, foi bem legal. É, Minha gratidão, sim, primeiramente a Deus, né? Me dá forças para seguir, porque a gente sabe que não é fácil. É um dia de cada vez. Cada preparação ela acaba sendo única. Cada preparação tem os seus desafios, tem as suas limitações e a gente vai encaixando naquilo que a gente consegue. É, para mim não é mais fácil, porque o meu marido é médico, tem os meus limites, eu tenho os meus desafios, tenho a minha rotina, minha outra rotina que eu tento conciliar, e mais eu tento dar o meu máximo naquilo que eu me propus a fazer. Eu abracei a causa, abracei o fisiculturismo, trabalhei muito para chegar, né, onde eu cheguei e graças a Deus deu tudo certo, né? O sonho era conquistar esse Procard veio e veio até que muito rápido. Só que por mais que eu trabalhe, né, duro como eu trabalho, não seria nada sem o Fernando, né, que tá por trás de tudo isso. Ele me ajuda, né, tanto na parte médica como na questão de ser um parceiro. Ele vive comigo, principalmente agora na Argentina, ele viveu exatamente todos os momentos comigo. O tempo todo ele estava ali, estava próximo, estava me olhando, fez as tripas coração para que a gente pudesse ir fazer um bom trabalho, né? Sair vitorioso. Eu não seria quem eu sou hoje no fisiculturismo sem ele. Na verdade, o que fez eu entrar no fisiculturismo foi ele. O que me motiva a estar no fisiculturismo é ele. Ele é a minha maior motivação para viver tudo isso, para estar no fisiculturismo. E tem também o Cruz, ele me ajudou a evoluir muito. A gente tem um trabalho assim incrível, eu sou muito grata pelo trabalho que a gente vem realizando e pelo trabalho que ainda iremos realizar ao longo desses anos, se Deus quiser. E grata ao Donaire, né, da Integral, que me abriu as portas, a todo o time da Integral Médica, que me recebeu muito bem. E aos meus parceiros, né, que sempre estão comigo, ao Hugo da Horsepower, que sempre apoiou muito também. Assim, todas as pessoas são de extrema importância. E sem eles eu não teria chegado onde eu cheguei, mas assim, o principal é Deus, né? O Fernando, que está sempre aqui, que me apoiou, e a minha família, né? Que mesmo longe, elas me dão muita Sim, força, assim, para seguir, para continuar. Então, essa é a minha base. Sem esses três pilares, sim. né? Eu não seria quem eu sou hoje. É isso aí. Em breve, queremos te ver no Olímpia, hein? Queremos te Se assistir. Deus
Vai dar quiser. Se eu certo. posso sonhar, eu Você posso pode realizar. conseguir. É isso aí. Obrigado, Se doutora Deus Kênia. Bom quiser. dia e bom Muito almoço. obrigada. Tenha um bom dia, um excelente final de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.